Histórias são únicas. A nossa começou há 50 anos e, nesse tempo, passamos por transformações. Muitos elementos se somaram para construir o que somos. A combinação deles nos fortaleceu e nos tornou uma referência. Evoluímos e nos reciclamos ao longo do tempo. Somos a representação do alumínio, duráveis, sustentáveis, imutáveis. A busca pela inovação, o começo e o resultado de novas ideias. Estamos nas ruas, na tecnologia, no cotidiano, nas construções. Estamos em todos os lugares, inovando com sustentabilidade. Para sempre. Para você. A BAL 50 anos, promovendo o alumínio para um futuro sustentável. Bom dia a todos. Inicialmente, queria, em nome da BAL, agradecer esse convite de apresentar essa palestra. Eu sou Marcelo Gonçalves, eu sou consultor da BAL e nos foi solicitado que fizéssemos aqui uma palestra nesse programa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um prazer estar falando com vocês aqui a respeito do alumínio. E aquilo que foi solicitado foi que apresentássemos uma palestra de até 1 hora a respeito de algum aspecto fundamental envolvido aqui na produção de alumínio. Então, eu estou aqui hoje para falar a respeito desse assunto, microestruturas de ligas de alumínio, mas abordando aspectos fundamentais, que significa dizer, nós vamos falar um pouco sobre estrutura cristalina, que é uma coisa básica, uma coisa fundamental, bastante científica, sem a qual a gente não pode discutir e usar com profundidade os conceitos que envolvem as microestruturas de quaisquer ligas, e no nosso caso aqui as ligas de alumínio, né? Então eu queria agradecer desde já esse convite. Vamos lá. Então, o nosso programa é esse. Nós vamos fazer uma introdução básica a respeito de microestrutura de ligas de alumínio, para depois entrarmos então nessa discussão mais científica, mais fundamental sobre os cristais, falar sobre estrutura cristalina e falar um pouquinho sobre efeitos cristalinos, encerrando então essa palestra. Então vamos fazer uma introdução muito breve, apenas para apontar como é importante a gente estar ligado, estar avaliando, analisando, usando o conceito de microestrutura. Eu falei, isso é um conceito que se aplica em qualquer liga metálica, em muitos outros materiais também isso se aplica. A análise microestrutural ela começou, na verdade, para os metais, lá na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, e depois evoluiu para que fosse um conceito aplicável também em outros materiais cerâmicos e materiais poliméricos. Mas o início e o aprofundamento grande que se deu em relação a esse assunto se deve à análise das microestruturas de metais. Então, aqui essa figura mostra um exemplo em relação à evolução do processamento de uma liga de alumínio, passando pelas diversas etapas de, por exemplo, aqui, fundição de uma placa, depois o pré-aquecimento que essa placa é submetida, e eventualmente ela pode ser submetida também a tratamentos térmicos posteriores à solidificação, à fundição. Essa placa depois, esse material aquecido, ele vai ser processado por deformação a quente. Nesse caso aqui, estamos fazendo uma ilustração, seria o processo de laminação a quente, onde a gente está começando com a placa, tem uma bobina de chapa de alumínio, e posteriormente essa bobina, essa chapa de alumínio, se precisarmos ter uma espessura menor do que aquela obtida na laminação a quente, então vai passar esse material por um processo de laminação a frio, onde então vai haver a criação de deformação plástica muito intensa. Esse material deverá provavelmente depois sofrer outro processamento que é tratamento térmico, uma outra etapa importante do processo de alumínio. Então, toda essa sequência aqui de etapas de processamento, em que nós estamos aqui usando processos parâmetros de processo que são temperatura, tempo e deformação, e velocidade de deformação aplicada. Todas essas variáveis aqui são aplicadas ao longo do processamento de uma liga metálica, nesse caso, uma liga de alumínio,
provoca alterações na sua microestrutura. Então, aqui embaixo nós temos uma linha aqui que é B, em que estamos vendo a evolução da estrutura de grãos, né? Sobre isso nós vamos falar hoje, e na linha C nós vemos a evolução não da estrutura de grãos, mas de outros aspectos microestruturais, que são as partículas de segundas fases que estão envolvidas aqui. Vocês percebem que tem variações significativas indo do começo do processo ao fim do processo, tanto no que se refere à evolução das chamadas partículas de segunda fase, como da estrutura de grãos, e essas duas coisas, estruturas de grãos e partículas de segunda fase, elas compõem o que nós chamamos de microestrutura do material metálico. Apenas para complementação, essa linha D aqui também tem a ver com microestrutura, essa linha D mostra a evolução da textura do material, analisando isso aqui, figuras chamadas figuras de Pauli, que são figuras que mostram como é que esses grãos aqui, como é que os cristais, esses grãos nós vamos usar, já saber que são chamados de cristais, esses grãos eles evoluem ao longo do processo de maneira a terem orientações cristalinas respectivas em função do processamento, e isso é importante também, é um atributo de propriedade mecânica, por exemplo, relativo à microestrutura, muito importante. Por exemplo, se eu pensar em fazer estampagem, como se faz para fazer a latinha de Coca-Cola, latinha de cerveja, a análise das chamadas texturas, né, de deformação e de tamanho, são muito importantes, e todas essas linhas B, C e D sugerem, então, a necessidade, sugerem não, elas nos obrigam à necessidade de entendermos o que é microestrutura. E vocês percebem que, portanto, ao longo do processo, há uma tremenda variação microestrutural, né, dos grãos, das segundas fases e da textura. Isso, como eu falei, nos remete, então, a gente entender o que é microestrutura. E o que está no fundamento da microestrutura é entendermos, então, essa questão do que é um material cristalino, que já vou falar sobre isso. Então, vamos ver umas figuras introdutórias aqui interessantes, começando por essa daqui. Então, quando pensa em estruturas, eu posso pensar, por exemplo, nessas 4 imagens aqui. Estamos vendo 4 fotografias de estruturas de engenharia que são famosas. Então, talvez a mais famosa seja a Torre Eiffel, depois a Muralha da China, a Golden Gate em São Francisco, Estados Unidos, e o chamado Atomium, isso aqui fica em Bruxelas, talvez o menos conhecido, né? Mas são todas estruturas de engenharia, nesse caso, engenharia civil, engenharia de edificações. Então, tratamos aqui de estruturas que são muito conhecidas, como falei, a agente de engenharia frequentemente trabalha com essas estruturas, nesse caso de engenharia, e nesse caso aqui, ampliando um pouco essa questão de estruturas, vemos que não temos só estruturas de engenharia, como por exemplo a Catedral de Brasília ou as Petronas Towers em Kuala Lumpur, na Malásia, mas temos também estruturas veiculares, como por exemplo aqui, essa estrutura é uma estrutura de alumínio, inclusive, que faz parte da estrutura desse carro que está aqui atrás, que é a Ferrari F40. Eu posso pensar também em estruturas aeroespaciais, como por exemplo aqui a estação de Talmir, que foi uma estação vital que orbitou o nosso planeta por mais de 10 anos, que foi desenvolvida pela União Soviética, depois pela Rússia, e ela foi muito importante no conhecimento da conquista espacial. E, por fim, aqui uma outra estrutura de microeletrônica, isso aqui é um chip de processamento, processador. Todas essas figuras, portanto, como também as anteriores, representam situações em que a engenharia produz estruturas. Então, o que é uma estrutura? Vamos lá ver o que o dicionário nos diz. Estrutura, portanto, é um conjunto, palavra-chave conjunto, formado natural ou artificialmente. Todas essas que nós vimos são conjuntos formados artificialmente pela reunião de partes ou elementos em determinada ordem ou organização. Então, é um conjunto de partes organizados com ordem ou organização. Então, essa é uma excelente definição de estrutura que nós vamos usar, por exemplo, para ver essa na próxima figura aqui. Então, o que essa figura representa? Todos vocês conhecem essa figura, essa daqui, que representa um átomo, que ele é assim representado, né, embora não represente de fato o que é o átomo, mas didaticamente a gente pode ter uma ideia bastante clara do que seja o átomo. Essa estrutura foi proposta por esses 2 físicos aqui, o Rutherford e o Bohr, no começo do século XX, né? Então esse aqui é o átomo de Rutherford e Bohr, em que a gente sabe que existe um núcleo, e nesse núcleo existem prótons e elétrons, e
em volta do núcleo, existem outras partículas chamadas elétrons. Então, portanto, isso aqui, hoje já sabemos que o núcleo também que tem prótons, elétrons, os prótons e nêutrons também são constituídos por partículas ainda menores, chamadas quarks. Então, dá para ver que o átomo em si também é uma estrutura, porque ele é um conjunto de elementos, nesse caso, natural, mas composto por partes, formando um conjunto em que as partes se organizam numa certa ordem. Então, esse seria um outro caso de uma estrutura natural, que para nós é importante, porque quando falamos de materiais e materiais metálicos e ligas de alumínio, portanto, estamos falando essencialmente de átomos, né? Nós vamos falar muito sobre átomos aqui hoje. Então, os átomos são a estrutura fundamental da matéria. Tudo que é material é composto por átomos e, portanto, então, essa unidade fundamental é uma estrutura, o átomo é uma estrutura também do ponto de vista daquela definição que nós usamos. E aí, então, podemos falar das estruturas que nós lidamos na ciência hoje, que vão desde as estruturas de engenharia até as estruturas da física das subpartículas, né, do núcleo atômico, das subpartículas elementares, dos átomos, então estamos aqui no ramo da física. Quando falamos de moléculas, estamos falando aqui de conceitos físicos e químicos e também, obviamente, de materiais, porque os polímeros, por exemplo, são materiais formados por moléculas muito grandes. E quando falamos de engenharia, né, nós temos circuitos integrados e muralha da China, que são limites em termos de tamanho, então, de tamanho dos objetos em função dos tipos de estrutura, né? Então, objetos grandes como muralha da China, estruturas grandes, e estruturas pequenas como circuitos integrados em chips de eletrônicos, por exemplo. Para nós, em metalurgia, para nós que trabalhamos com metal, com alumínio, o que interessa são essas duas categorias, né, a 5 e a 6, mas o nosso caso aqui, vamos falar então dessa questão aqui que envolve as microestruturas dos materiais, entendendo que esses materiais eles são constituídos por cristais, esses cristais formam os grãos e as segundas fases, e isso compõe então a estrutura cristalina do material, formando as suas microestruturas, os seus grãos e as suas partículas de segunda fase, e também os defeitos cristalinos, vamos falar sobre eles daqui a pouco. Então, na verdade, qual é a definição de microestrutura? Bom, uma definição muito simples é essa. É uma estrutura numa escala microscópica. Essa é uma definição bastante simples, mas bastante importante. Então, todas as estruturas que têm uma escala microscópica podem ser chamadas de microestruturas. Isso é muito importante, como eu falei, como já mostrei agora há pouco aqui, naquela primeira figura, em que o processamento do alumínio provoca transformações em estruturas microscópicas, né? Eu não mostrei essas figuras aqui no começo, essas partículas de segunda fase que aparecem aqui esses pontinhos, ou então os grãos, eles têm tamanhos microscópicos. Quer dizer, isso tem tamanhos de micrometros, ou micros, como a gente fala na intimidade da metalurgia. Então, tudo que for microscópico, numa escala microscópica, envolvendo essas estruturas que nós encontramos frequentemente nas ligas de alumínio ou em qualquer material metálico, chamamos de microestrutura. E apenas para darmos um exemplo aqui como é que isso se relaciona na prática, eu vou dar um exemplo que muita gente já conhece, dada a novidade que isso é, e se fala muito, até o nosso presidente adora o grafeno. Então, eu estou falando aqui a respeito das formas com que o carbono, né, carbono é um elemento químico da natureza, como o carbono se apresenta no estado sólido. Então, nós temos aqui as chamadas variedades alotrópicas do carbono. São variedades segundo as quais os átomos de carbono, aqui cada bolinha de carbono, podem ser encontrados no estado sólido. Então, por exemplo, diamante é uma variedade de carbono puro sólido. Grafite é outra variedade. Fulereno é uma outra. Essa já é uma descoberta mais recente, tem 40 anos ainda, mas é uma estrutura de carbono também que se organiza no estado sólido desse jeito aqui, os átomos de carbono. E a partir dessa estrutura nós temos uma variante que são os nanotubos de carbono, a partir do qual nós temos o fulereno, os nanotubos e o grafeno. São variações dessa estrutura aqui, né? E isso ainda, embora esteja, do ponto de vista tecnológico, num estado muito incipiente de evolução, supõe-se que esses materiais, havendo possibilidade de processarmos esses materiais em uma escala industrial, esses deverão ser materiais muito leves, muito resistentes.
Ainda isso é uma tremenda curiosidade científica, uma novidade também tecnológica, mas no estágio ainda muito embrionário, portanto, do ponto de vista de aplicação, está muito longe de ser uma verdade. Mas diamante já se aplica há muito tempo, é o material mais duro que existe, grafite também. Então, nós percebemos que, nesse caso aqui, o que eu quero enfatizar é que os átomos de carbono apresentam-se em diversas formas, em diversos tipos de sólido diferentes, que são sólidos com propriedades diferentes. E por que eles têm propriedades diferentes? Porque eles têm uma ordenação. Vocês percebem que os átomos aqui de carbono, eles têm ordenações diferentes. O que significa isso? Eles se distribuem no espaço diferentemente. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um outro exemplo disso é o quartzo, né? A sílica, por exemplo, que é a principal substância, a principal matéria-prima encontrada na composição dos quartzos, eles são sílica. Sílica é o principal constituinte do quartzo, e aqui a gente já percebe, então, numa escala macroscópica, o que a gente normalmente entende por serem cristais. Então, cristais são essas coisas bonitas, de aspecto interessante, esteticamente atraente há milênios ao ser humano, que aparecem na natureza dessa forma. Isso aqui não foi lapidado, a natureza produz desse jeito esse material, o quartzo. E isso causava, há 150 anos atrás, uma grande curiosidade entre os cientistas, entre os mineralogistas, há 200 anos atrás. Eles achavam muito interessante como é que a natureza poderia produzir sólidos, como esse daqui, de maneira natural. Isso aqui não foi processado pelo homem. Como é que a natureza poderia produzir sólidos com essa regularidade de forma, né? E a partir disso, então, surgiu um estudo da mineralogia muito importante, que é tentar entender por que isso acontece. E é sobre isso, sobre esse caminho que eu quero percorrer hoje, que nós vamos falar no início da nossa conversa. Então, fazendo aqui uma brincadeira, na verdade, mas é um conceito importante, né? Falando sobre microestrutura. Então, o engenheiro civil, a menor porção de matéria que ele está interessado é o tijolo, né? O tijolo é homogêneo, é isotrópico, não tem diferença entre uma parte do tijolo. Quer dizer, o engenheiro civil ele acha que o tijolo é uma coisa uniforme, né? Ele não vai ver se existem estruturas menores do que as estruturas que ele constrói com o tijolo, né? Então, a menor porção de matéria do engenheiro civil, vou fazer a brincadeira aqui, obviamente, mas é o tijolo. Para o engenheiro mecânico, é um vapor com parafuso. Então, ele não está muito preocupado com estruturas que têm tamanhos menores do que esse. Ele acha que o parafuso, a porta é feito de metal, metal é uniforme, isotrópico, homogêneo. Agora, quando se trata de materiais, e principalmente, como eu falei, quando a metalurgia começou a se desenvolver, na segunda metade do século XIX, do ponto de vista de querer entender as relações entre causa e efeito, por que dado material processado assim responde com propriedades assadas. Quer dizer, essa conexão entre o processo e a característica, ali no meio entre elas tem uma coisa chamada microestrutura. E aí, então, eles perceberam que existia a necessidade de entendermos o que são essas microestruturas. E essas microestruturas, elas envolvem análises que chegam no átomo. Então, eu costumo dizer que, para a metalurgia, o engenheiro metalurgista, a menor porção de matéria é o átomo. Então, a ordenação atômica é o grande foco, é o grande tema que a gente precisa entender e estudar e analisar quando se fala de microestrutura em metais e ligas metálicas. Eu falei, isso é um conceito que nem se aplica para outros materiais, mas vou falar aqui de metal e, falando especificamente de ligas de alumínio, a gente está interessado, então, em estudar aquelas microestruturas que eu mostrei agora há pouco, entendendo-as do ponto de vista de como os átomos se ordenam no espaço, no estado sólido, porque é disso que deriva, é disso que decorrem as propriedades dos materiais metálicos. E aí, então, a nossa conversa começa com como é que são os arranjos atômicos, né? Quer dizer, como é que os átomos se distribuem no espaço, nesse caso, nessas duas figuras, analisando um gás e um líquido. Então, a gente sabe que, do ponto de vista, isso já se sabe há pelo menos 100 anos, pouco mais de 100 anos, que, do ponto de vista
da forma com que os átomos, e aqui cada bolinha é um átomo, né? Da forma como os átomos estão distribuídos no gás, a gente sabe que eles têm uma distribuição em que eles estão muito separados, então se aqui for a frequência de encontrar um átomo vizinho através da distância, eu tenho uma certa frequência, depois é muito baixa a frequência para eu encontrar outros átomos mais longe. Ou seja, os átomos estão bastante espaçados, o espaçamento médio entre eles é bastante grande. Então, isso caracteriza o estado gasoso e não há nenhuma ordem da posição dos átomos no espaço. Os átomos estão se movimentando com grande energia, né, chamada energia cinética atômica, e essa energia vibracional ela é responsável pelo que os distanciamentos entre átomos sejam bastante elevados quando tratamos do estado gasoso. Quando tratamos do estado líquido, e claro, gás se torna líquido com a temperatura diminuindo, então a agitação atômica, né, essa energia atômica vibracional térmica, ela diminui, então o espaçamento interatômico diminui. Os átomos estão, se no gás estão muito afastados, no líquido estão muito mais próximos, então existe uma frequência, né, de encontrar átomos próximos, maior, então eu encontro átomos em distâncias menores do que no gás, e eles estão mais próximos, então eles estão formando um estado, né, em que existe agitação térmica evidente. A agitação ela é elevada, menor do que no gás, mas ela é bastante elevada no líquido. E o que nos interessa é que a posição desses átomos não obedece também nenhuma ordenação. Então, os átomos, tanto quanto os gases, os líquidos, eles não têm nenhuma posição preferencial no espaço e estão mudando de lugar constantemente, dada essa agitação térmica que os átomos, no estado líquido, como no gasoso, têm. Dá para perceber aqui pela densidade, o que é densidade, né? Quantos átomos o cilindro tem, são 3 ordens de grandeza, ou seja, 1000 vezes maior o adensamento atômico no líquido do que no gás, ou seja, o gás, o espaçamento atômico é muito maior, no líquido é bem menor do que no gás. Agora, como é que isso acontece no sólido? Que é o que nos interessa aqui, que as nossas microestruturas, elas são todas estruturas de estado sólido. Bom, então vamos ver aqui, nós temos duas situações. Só na figura, aqui nós temos duas condições do estado sólido, amorfo, sólido cristalino. Sólido amorfo, muito parecido com líquido. Se eu for ver o líquido aqui, ó, vem o líquido, tá vendo? Mas a densidade é 10 a 22, aqui é 10 a 23, ou seja, aqui é mais denso, 10 vezes mais denso. Mas, do ponto de vista da distribuição, da vizinhança entre átomos, né, que representa essa figura aqui, a frequência de vizinhos a um certo distanciamento, é muito parecido com o líquido, ou seja, os átomos aqui não têm posição definida para estarem se distribuindo no espaço. Então, essa é uma distribuição atômica desordenada. Lembrando que, no estado sólido, os átomos estão muito menos energéticos, ou seja, eles têm uma energia menor, térmica, e eles estão ligados entre si com forças de coesão interatômica fortes. Né? Então, isso é diferente do líquido gasoso, que não existem essas forças de coesão fortes. No estado sólido, sim. Essas forças são muito fortes. Então, nesse caso, os átomos estão coesamente ligados uns aos outros. É difícil para eles se movimentarem. No líquido gasoso não, eles se movimentam com bastante intensidade. Mas aqui eles estão, embora coesamente ligados, não existe nenhuma ordenação como tem aqui. No sólido cristalino, e vocês vejam que não muda a densidade, que é estado sólido, existe uma frequência regular de posição atômica. Ou seja, se eu sou um átomo aqui, e eu for ver uma linha de átomos na direção, eu vou ver que é regularmente espaçada a posição de átomos ao longo de uma linha qualquer. Representando aqui, então eu vou encontrar um átomo aqui, depois nenhum aqui, outro aqui, e esse espaçamento regular representando, por exemplo, nessa figura, o espaçamento entre esses átomos aqui. Né? Então, no estado sólido, nós temos que lembrar que nós temos essas duas possibilidades. Nós temos os sólidos, em que a distribuição atômica ela não apresenta nenhuma organização. Como é que se chama isso? Sólido amorfo, então esse material é amorfo. Ou, quando há organização, esse material é chamado sólido cristalino.
né? Então, vamos lembrar disso, porque para nós é muito importante. Portanto, fazendo uma definição já aplicando esse conceito para o caso vendo os materiais, então nós temos materiais amorfos. Aqui são duas figuras, né, que representam a mesma coisa. Então, material amorfo, nesse caso, são figuras num plano, aqui são figuras tridimensionais, em perspectiva. Então, a gente percebe que, tanto aqui como aqui, os átomos, as bolinhas, não têm nenhuma ordenação de longa distância. Nesse caso aqui, nos dois casos, né, nas duas figuras, a gente percebe que existe ordenação por longas distâncias. Então, isso aqui é um material cristalino, mas como nós só temos um cristal aqui, esse material é chamado monocristalino. E nós temos os materiais policristalinos, em que eu tenho diversas áreas, nesse caso aqui, áreas ou volumes, em que nós temos o mesmo tipo de organização atômica, só que são áreas em que essas, nesse caso, uma, duas, três, aqui duas, elas são áreas que, embora os átomos tenham o mesmo tipo de vizinhança, né, como aqui, aqui, ali, aqui é um cristal único, aqui eu tenho três cristais. Então, se o material é um agregado sólido formado por vários cristais diferentes, que tem o mesmo tipo, o mesmo padrão de organização, mas são cristais diferentes, esse material é chamado policristalino, que é o que para nós é mais importante em materiais, porque é o que acontece mais frequentemente. Mas então vamos lembrar, nós temos materiais cristalinos, são materiais como, por exemplo, aqui o bismuto, ele vai crescendo e ele obtece um padrão de crescimento ordenado, porque, e essa era a grande curiosidade que os mineralogistas tinham há 200 anos atrás, por que certos sólidos, como o quartzo, como o bismuto, eles apresentam ordenação quando o líquido se torna sólido? Né? Por que a solidificação produz, em alguns casos, efeitos de ordem macroscópica em alguns materiais? Então, isso é uma pergunta interessante, né? E alguns materiais, isso se, como aqui o caso, né? Pirita, por exemplo, ou da fluorita, como acontece em alguns casos como esse aqui, macroscopicamente eu vejo diversos cristais, diversos volumes sólidos ordenados, né? Aqui e aqui também. Como é que isso pode acontecer? Nesse caso, é o material policristalino, tem vários cristais. A partir do comecinho do século XX, já se sabia que cada um desses aqui, fazendo análise de radiação de raio-x, cada um desses volumes aqui eram cristais de ordenação igual, porém com desorientação entre si, né? Então, eles são o mesmo tipo de cristal, mas são vários cristais diferentes. Então, isso aqui é um material policristalino, um agregado policristalino. Tanto esse quanto esse são curiosidades que vêm chamando a atenção dos cientistas há muito tempo. E o caso da madeira, por exemplo, madeira é um material amorfo. Então, se eu for analisar como é que os átomos da madeira são distribuídos, não tem nenhuma orientação. Então, a madeira é o caso típico de material amorfo. Bom, então, tendo visto isso, aquela questão de por que os cristais existem, né, como é que eles podem aparecer espontaneamente na natureza, sem que ninguém controle essa geometria extremamente irregular, a natureza que fala isso, como é que pode ser que a natureza produza sólidos, né, que além de ter um aspecto de transparência, de tonalidade de cor, de brilho interessante, tem uma alta regularidade, ou seja, são poliédros que têm arestas, faces, vértices regulares, né? Nessa figura aqui, a única figura que não representa um cristal natural, ou seja, essa figura aqui, nessa figura o cristal foi lapidado, a ametista foi lapidada a partir de uma ametista bruta como essa daqui. Mas existem cristais, eu vou mostrar exemplos de metais, e agora estou mostrando aqui cristais que são minerais cristalinos, eles são, curiosamente, do ponto de vista macroscópico, sólidos com alta ordenação. E aí, isso então nos remete a um conceito importante que é como é que... Então, vamos lembrar que todo o material que existe, todo metal, ele é constituído por átomos. Átomo no estado sólido ele pode ser cristalino ou amorfo, né? Então aqui nós estamos vendo justamente duas situações de materiais cristalinos. Então a gente está vendo que existe uma tendência nos metais os átomos ocuparem posições regulares
no espaço. Então, cada bolinha aqui é um átomo, na figura A e na figura B. E aqui nós estamos ressaltando, por exemplo, nós temos aqui uma bolinha roxa, em volta tem 6 bolinhas vermelhas, então esse aqui é um átomo, com 6 átomos em sua volta, e aqui nós temos o mesmo átomo com 4 átomos em volta. Então aqui nós temos referência a esse átomo roxo com 4 átomos mais próximos, encostados nele. E aqui nós temos um outro átomo em que eu tenho 6 em volta. Então essa ocupação de espaço regular, ela pode ter diversas características, né? Não existe uma ocupação única, então eu posso encontrar átomos que se distribuem nas suas vizinhanças, ou seja, a sua ordenação atômica obedece a esse padrão. Eu posso encontrar outros tipos de átomo em que a ordenação é diferente. Mas o fato é o seguinte, tanto num jeito como no outro, existe uma eficiência de ordenação, que nessa aqui é menor, nessa aqui é maior. Quer dizer isso, os átomos aqui estão mais próximos do que aqui, né? Mas, de qualquer forma, essa ocupação eficiente do espaço, nesse caso, é a mais eficiente do que essa, significa dizer que existe, então, a forma de ordenação atômica, qual que seja ela, produz o que nós chamamos de cristal. Então, o que é cristalinidade? Cristalinidade é a propriedade que os sólidos têm em termos das suas distribuições atômicas, de modo que existe uma ordem que é obedecida para que os átomos se distribuam no espaço. Então, o que é um cristal? O cristal é todo sólido em que os átomos, no estado sólido, ocupam o espaço de maneira ordenada. Como, por exemplo, nós estamos vendo aqui nessas duas figuras, né? Isso, então, portanto, define o que é um cristal. Todo cristal ele é formado por átomos que têm organização, que têm ordenação atômica. Então, isso já se sabe há muito tempo. E esse cientista aqui, esse francês, o Bravais, que viveu no século XIX, foi um mineralogista, e ele foi o desbravador desse assunto, porque ele estava muito curioso da maneira pela qual os cristais se formam, assim, desse jeito aqui, né? Ele queria estudar os minerais, estudava os minerais e ficou muito curioso, como muitos na época, ficaram curiosos em saber por que certos minerais, chamados de cristais, eles têm essa característica de ter regularidade de forma geométrica macroscópica tão acentuada, tão regular. E aí ele falou, bom, ele pensou o seguinte, muitos pensaram, mas ele foi o primeiro a propor isso de maneira definitiva. Bom, se existe uma ordem macroscópica, é porque deve existir uma ordem microscópica de uma coisa que eu não consigo ver, porque é muito pequena, mas essa coisa são os chamados reticulados ou células unitárias de Bravais. Então ele falou o seguinte, olha, todo sólido geométrico regular, o cristal, portanto, ele é composto por 7 unidades fundamentais, que são ou cristais cúbicos, ou cristais tetragonais, ou cristais ortorrômicos, ou romboedrais, ou hexagonais, ou triclínicos, ou monoclínicos. São 7 unidades fundamentais, com variantes, né? Mas são 7 formas, e ele, segundo ele, essas formas, as unidades mínimas desses materiais, elas preencheriam o espaço completamente, esse foi o pressuposto. Então eu consigo encaixar, por exemplo, cubo, né? Eu consigo encaixar cubos um ao lado do outro tridimensionalmente, preenchendo completamente o espaço, coisa que eu não consigo fazer com uma esfera, por exemplo. Eu consigo empacotar esferas, colocar uma do lado da outra, sem que haja vazio entre elas. Então, segundo esse estudo do Bravais, foi o primeiro a propor isso e ficou famoso porque são reticulados de Bravais, são as 14 unidades básicas baseadas em certas formas fundamentais, e isso, então, é a base do que a gente chama de estrutura cristalina. Então, os cristais são formados pelo reticulado cristalino, que é o agregado de células unitárias. Então, célula unitária é a unidade fundamental de um metal. Então, aqui, vamos dizer, todos os metais são cristalinos, então os átomos em qualquer metal obedecem uma organização regular em termos de sua distribuição no espaço, e isso representa, portanto, que eu tenho uma célula unitária, e essa célula unitária, ela é unida, agregada a outras células no espaço, então, na direção Y, na X e na Z,
nós temos o agregado policristalino chamado de reticulado cristalino, que, portanto, é formado por unidade fundamental. E daí uma coisa curiosa, uma coisa que muita gente esquece, portanto, a unidade estrutural de qualquer metal é a sua célula unitária. Por isso a gente fala que não existe molécula de alumínio, não existe molécula de ferro. Existe o átomo de ferro, que é a unidade química fundamental, ou existe a célula unitária de ferro, ou de alumínio, que seria a unidade estrutural fundamental. Está errado falar molécula de ferro, não existe molécula de ferro, os metais não têm molécula, os metais são cristalinos e, portanto, a unidade fundamental de qualquer metal é a sua célula unitária, ou quimicamente é o átomo do respectivo metal. É apenas curiosidade, porque eu ouço muita gente falar em molécula de alumínio, não existe isso. Existe átomo de alumínio e existe a unidade estrutural fundamental, que é a sua célula unitária, que compõe os cristais de alumínio, que compõem os grãos de alumínio que nós vamos ver, como já vimos, e vamos falar um pouco mais. Muito bem, então, olha lá. Olhando, então, do ponto de vista das ciências dos materiais, os metais são cristalinos. Isso significa que existe uma distribuição atômica. Aqui estamos vendo aqui, né, um material que é cristalino, embora a gente, depende do ângulo que a gente observa esse cristal, parece que não é, mas se eu for olhar e eu for ver linhas de átomos, planos de átomos regulares, então esse material aqui tem organização atômica, portanto isso aqui é um cristal. E esses metais, então, e as ligas metálicas, todas elas são compostas por organizações atômicas como essa daqui. Então, os materiais metálicos são todos cristalinos. Todo metal é composto por átomos que têm uma distribuição espacial regular, formando o reticulado cristalino, que é o conjunto dos átomos, vou mostrar aqui, ordenadamente no espaço. E existe uma unidade fundamental chamada célula unitária, que representa essa menor porção de unidade metal. E para ligas metálicas, nós temos, para nossa sorte, as três unidades mais comuns, são essas três aqui, são as chamadas estruturas cúbicas de face centrada, CFC, hexagonal compacta e cúbico centrado. O que é isso? Então, essas figuras aqui do meio, aqui da direita, representam como que os átomos se distribuem no espaço nas suas células unitárias. Então, como é que é a célula unitária da estrutura CFC? Cúbica de face centrada. Então, imagina que tem um cubo, né? Imagina que os átomos obedecem posicionamento no espaço representado por um cubo, em cada vértice tem um átomo, então cada vértice tem um átomo, e no centro das faces também tem átomo. Cúbica de face centrada. Alumínio sempre cristaliza nessa estrutura. Todo alumínio sólido que vocês forem encontrar, e mesmo que vocês não forem encontrar, qualquer alumínio sólido, ele tem sempre essa ordenação. Todo alumínio é sempre CFC. Existem estruturas como a hexagonal compacta, em que nós temos uma estrutura diferente. Então, eu posso imaginar um prisma de base hexagonal, como esse daqui, e eu tenho, então, os átomos posicionados, como estamos vendo aqui, em cada vértice aqui, e também aqui existe um plano central, que também tem essa mesma estrutura, só que está deslocada em relação às das bases. Nós temos essas estruturas aqui, chamadas estruturas hexagonais compactas. Por exemplo, o zinco é um material, é um metal que cristaliza nessa estrutura, o magnésio também. E, por fim, a estrutura cúbica de corpo centrado. Então, nós temos vértices no centro do cubo e nós temos átomos nos vértices do cubo e no centro do cubo, né? A representação geométrica dessa figura aqui. Essa daqui, cúbica de corpo centrado. Essa aqui é muito importante porque o ferro, o aço, na temperatura ambiente, ele cristaliza dessa forma aqui. Então, é uma estrutura muito estudada porque grande maioria dos aços na temperatura ambiente cristaliza dessa forma aqui. Então, essas são as estruturas mais encontradas em estruturas de ligas metálicas. De novo aqui uma outra representação. A CFC, alumínio, a CCC, ferro, aço, temperatura ambiente, hexagonal compacta, magnésio, zinco, por exemplo. Né? Mesma coisa aqui, apenas agora então, dizendo para vocês, então, metais CCC importantes. Ferro é muito importante, né? De longe é o material mais importante que tem no mundo, é o aço. Então, o ferro cristaliza desse jeito aqui, na temperatura ambiente. Eu posso, se aumentar a temperatura do ferro, transformar o ferro alfa, que é CCC, em ferro gama, que é CFC.
Então, esse é um atributo inerente a alguns tipos de metais. Alguns metais eles podem sofrer alteração das suas estruturas cristalinas em função da temperatura. Isso chama-se alotropia, essa propriedade do material, do elemento químico, nesse caso metais. O sólido se apresentar de maneira diferente em termos da sua estrutura cristalina, chama-se alotropia. Então nós temos duas variedades alotrópicas do ferro, o ferro alfa e também o ferro delta, que é CCC, e o ferro gama austenita, que é CFC. Mas para nós é importante dizer que o alumínio tem sempre essa estrutura aqui. Como também tem o cobre, outro metal muito importante, quer dizer, o cobre também forma uma família de ligas metálicas importantes, são os latões, são os bronzes, por exemplo, né? Níquel é importante, chumbo, prata, ouro, platina. E os metais hexagonais, os mais importantes de longe são magnésio e zinco, né? Que são materiais importantes, magnésio principalmente em aplicação de engenharia em geral, em diversos tipos de componentes mecânicos e até estruturais. Então, só para ilustrar que então nós temos os metais cristalizando-se sempre nesse tipo de estrutura aqui. Então, aqui apenas para mostrar, né, ter uma imagem tridimensional, vamos dizer assim. Então, essa aqui é uma estrutura simples, seria o cubo, né, que nenhum metal cristaliza desse jeito aqui, mas muitos cristalizam desse jeito aqui, cúbico de corpo centrado, né? Então, imagina os vértices do cubo. Tem um átomo, que é o branco, e no centro do cubo é o mesmo tipo de átomo, apenas o vermelho para mostrar a localização. Tem um átomo aqui no centro do cubo. E tem a estrutura cúbica de face centrada, em que eu tenho também os brancos, os vértices, e no centro de cada face, né, nós temos também os átomos ocupando essas posições. Tudo isso significa dizer o seguinte, que nos metais nós temos, portanto, as estruturas cristalinas sempre presentes, metal sempre é cristalino, de novo aqui o CCC, muito importante, e aqui aquela figura que eu mostrei no começo em Bruxelas, que é uma estrutura de construção civil, ela na verdade foi construída nos anos 1950. Acho que foi em 57, foi feita uma feira na Bélgica, de ciência e tecnologia, em que foi construído lá no Parque de Exposições, até hoje existe essa estrutura aqui, né? Essa estrutura é chamada Atomium, ela é grande, aqui tem um carro, por exemplo, sabe? Aqui dá para você entrar e subir, você tem janelinha aqui para você ver lá de cima, ver a vista do parque. Ela representa, na verdade, a estrutura cristalina do ferro. Então, na verdade, isso aqui é uma estrutura CCC, estilizada numa construção que seja uma grande, uma mega escultura, mas ela representa, na verdade, a estrutura CCC, que é a mais importante que existe, porque ela é a estrutura do aço da temperatura ambiente. Então, sempre que a gente for usar uma estrutura composta por aço, a não ser alguns tipos especiais de aço, mas a grande maioria dos aços estruturais, a avassaladora maioria, obedece a essa estruturação aqui, a estrutura CCC. Que aí tem essa configuração aqui, não vamos sobre isso. Aqui a estrutura CFC, né? Alumínio então é o caso, né? E também a estrutura hexagonal compacta, que é essa aqui. Então nós temos esses três tipos de estrutura, né? Aqui uma outra configuração de hexagonal compacta, que é uma figura às vezes difícil de ver, de se visualizar, né? São representações da mesma estrutura, né? Hexagonal compacta. Mas tudo que nós falamos aqui, até agora, nos indica, ou nos sugere imaginar que os cristais sempre são formados por átomos que apresentam uma regularidade perfeita em termos da sua distribuição espacial. Mas, na verdade, não é assim que acontece, não. Na verdade, mesmo os materiais cristalinos, como os metais, mesmo existindo na grande maioria do volume de átomos que compõem um corpo metálico, mesmo que nesse volume exista, na sua avassaladora maioria, ordenação atômica, existem regiões em que a ordem é desrespeitada. Então, portanto, existem os chamados defeitos cristalinos, que, na verdade, é uma coisa, esse assunto, defeitos cristalinos é uma coisa bem mais recente de foco de estudo. O que quer dizer recente? Isso é assunto que apareceu como demanda, como necessidade de entendimento dos materiais metálicos, principalmente os metálicos, das suas propriedades. Então se percebeu que esses materiais não tinham uma perfeição, eles não eram totalmente perfeitos, então existem defeitos cristalinos, e as ferramentas que a gente usa para analisar esses defeitos são muitas vezes ferramentas de observação microestrutural
bastante sofisticados, como por exemplo aqui, essa figura aqui numa ilustração, nós estamos vendo aqui um tipo de defeito chamado discordância, essas linhas aqui são discordâncias, ou falhas de empilhamento, não vou nem falar sobre isso, porque é muito complicado para dar em meia hora de curso, uma hora de palestra, mas são ferramentas que a gente usa. Então, nessa figura aqui, estou olhando, essa figura aqui, coisas que tem nesse aumento, esse comprimento aqui é de um micro. Então, estou vendo coisas muito pequenas. Então, essa discordância, essa linha aqui é uma discordância, essa aqui é outra, são defeitos, eu vou falar sobre isso já já, mas são defeitos que existem no cristal, porque os cristais não são perfeitos. Então, se isso aqui é um cristal, esses átomos vermelhinhos, são átomos, por exemplo, de alumínio, a hora que eu coloco elementos de liga ou elementos de pureza, que acontecem sem que a gente queira, mas acontecem nos metais, nas ligas metálicas, ou eu posso provocar porosidade no metal, ou eu posso provocar precipitação de uma partícula de segunda fase pela adição de elemento de liga, ou seja, eu posso provocar, por querer ou sem querer, o aparecimento de diversas irregularidades em relação a esse perfeita ordenação das bolinhas vermelhas. Então, vocês percebem, por exemplo, que aqui tem um buraco, isso aqui é um poro, uma inclusão. Aqui nós temos um outro tipo de cristal, né? Átomo azul é menorzinho do que o átomo da fase matriz. E aqui eu tenho um cristal, aqui tem outro, então existe uma fronteira entre eles. Então, isso aqui é um material policristalino, tem um cristal aqui embaixo. Eu posso ter átomos, como esse pequenininho aqui, que ele está ocupando essa posição aqui, ele pode estar distorcendo o reticulado cristalino nessa posição. Eu posso ter um átomo também de uma outra espécie química grande, e ele vai então provocar essa distorção aqui em volta dele. Ou posso ter um átomo pequenininho que está ocupando uma posição estranha. Então, eu posso ter diversos tipos de defeito. Posso ter a ausência de um átomo aqui. Então, nós temos diversos tipos de defeito, e a gente analisa os defeitos de acordo com a manifestação deles no cristal. Então, o defeito os defeitos nós sempre começamos a analisar esse tipo de ocorrência, são os defeitos de dimensão zero, ou defeitos pontuais, ou defeitos pontiformes. São defeitos que ocorrem no cristal, num ponto do cristal. Ponto não tem dimensão, tá certo? Ponto não tem comprimento, largura e altura. Então, ponto é um ponto, geometricamente falando. Então, são defeitos de dimensão zero. Por isso, não, é defeitos pontuais. O que é isso? Esse aqui é o mais fácil de ver, isso aqui é uma lacuna. O que é uma lacuna? Nesse cristal, nessa posição aqui, devia ter um átomo, não tem. Então, a ausência de um átomo é uma lacuna. Mas eu posso ter, por exemplo, um átomo pequenininho, né, de uma outra espécie química. Isso não existe, nunca se usa metais puros. Os metais também não são 100% puros, porque na natureza eles vêm sempre combinados com alguns elementos. O homem aprendeu a fazer o refino desses metais, dessas ligas metálicas, tentando eliminar a maioria da quantidade dessas contaminações, dessas impurezas, mas elas sempre existem. Então, eu posso ter um átomo de impureza, ou eventualmente um átomo de um elemento químico que eu estou colocando de propósito para formar a composição daquela liga. E ele pode estar localizado aqui, ó, no chamado interstício. O que é interstício? Se eu tenho esse padrão de ordenação do cristal, sempre vai existir espaço entre os átomos, né? Porque os átomos são esferas, supostamente são esferas, e essas esferas, uma vez ordenadas, elas sempre representam, mesmo numa situação de ordenação, que existem vazios entre elas, e nesse caso aqui, nessa posição de vazio, um átomo se alojou ali. Essas posições de vazio chamam-se interstício, esse aqui é um átomo intersticial, que pode ser de impureza ou pode ser de um elemento químico que eu coloco de propósito, por exemplo. Ou eu posso colocar um outro elemento químico que tem um tamanho muito parecido com o elemento da matriz, o elemento que existe em abundância na minha liga, mas ele, por ser um outro elemento químico que tem um pouco diferente de tamanho, nesse caso é um pouco maior, ele vai se localizar, ele vai substituir um daqueles átomos da matriz, vai se localizar onde deveria ter um átomo cinza. Ele está aqui, ele vai substituir esse átomo, vai ser um elemento substitucional. Por ter um tamanho, raio atômico maior ou menor do que o raio que compõe a matriz, ele vai distorcer localmente aqui num ponto, ao redor desse ponto reticulado, né? Então, esses são os principais elementos, os principais defeitos pontuais: a lacuna, os átomos substitucionais, os átomos intersticiais. Isso é muito importante porque esses três tipos de defeito, né, intersticial, substitucional, que são átomos de uma espécie química diferente, que se alojam e distorcem o reticulado cristalino, por se alojarem
Nesse caso, o interstício. Nesse caso, substituindo o átomo azul numa posição que devia ser azul e está o átomo verde aqui, que é um pouquinho menor, um pouquinho maior que o átomo azul, isso distorce, ou a lacuna, ela distorce o reticulado cristalino, como aqui está sendo mostrado. Então, essa lacuna que está mostrada aqui devia ter um átomo, tem, ela distorce o reticulado em volta. O átomo intersticial e os substitucionais também distorcem. Então, representam situações em que nós temos uma quebra da perfeita regularidade da distribuição atômica em volta do defeito. O defeito provoca que os átomos em sua volta se desloquem, provocando, portanto, esses defeitos. Isso são importantes porque isso determina algumas das características importantes dos metais, como, por exemplo, umas propriedades mecânicas. Bom, então esses são os defeitos pontuais, eles se manifestam num ponto do cristal. Agora, eu posso ter um defeito na forma de linha. É uma linha de defeito, e aí, então, isso é uma coisa que existem cursos de 6 meses sobre esse defeito, né? Existem livros de 500 páginas sobre esse defeito, isso aqui é uma coisa bastante complexa, que eu vou tratar aqui em 5 minutos, mas são, na verdade, são defeitos lineares, ou defeito de linha, ou defeito de dimensão 1. Né? Quer dizer isso, eu tenho uma linha de átomos, como tem aqui, ó, repara que eu tenho aqui um cristal. Né? Vamos esquecer isso daqui, isso aqui é complicado de ver, uma discordância em cunha. Esses defeitos chamam-se discordâncias. Uma discordância em cunha, o que é isso? Tem um cristal aqui. Então, se eu sou um átomo nesse cristal, eu vou ter vizinho para cima, para a direita, para a esquerda e para baixo. Né? Tanto nesse plano aqui, vou ter vizinho na direção que penetra no plano de projeção, quanto sai também do plano de projeção. Então, esse átomo vai ter vizinho para cima, para baixo, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Né? Sendo ele um átomo que compõe um cristal. Agora, repara que esse átomo aqui não tem vizinho para baixo. É como se um plano de átomos fosse interrompido aqui. Esse plano, eu tenho um plano de átomos aqui, esse plano aqui, ó, né? Tem outro plano lá. Tem 1, 2, 3, 4. O quinto plano aqui é interrompido, ele não tem prosseguimento aqui para baixo. A gente chama isso de um semiplano extra de átomos. Esse semiplano extra de átomos, ele termina aqui. Então, esses átomos que formam essa linha que está entrando e saindo do plano de projeção, como essa linha aqui, né? Aqui tem uma linha também. Essa linha de átomos está pendurada, está sozinha, não tem vizinho para baixo. Né? Aqui, por exemplo, ó, essa linha aqui, representada por esse item invertido, é uma linha de átomos que não tem vizinhança certa. Né? É uma linha que não tem vizinhança certa. Então, essa linha de átomos provoca um deslocamento dos átomos vizinhos em volta dela. E nesse caso, dá para ver claramente que embaixo da linha a distância interatômica é maior do que no resto do cristal. No cristal inteiro, nós temos uma certa distância interatômica respeitada, e em volta da linha, nesse caso abaixo da linha, ela fica grandemente distorcida, ou seja, os átomos em volta dessa discordância, eles sofrem uma alteração naquela regularidade local ao longo dessa linha, mas sofre uma alteração de distanciamento, de espaçamento interatômico. E isso é uma imperfeição do defeito cristalino. Né? Aliás, muito importante, porque aqui a do defeito em hélice, ele causa uma distorção no cristal desse jeito. Aqui não falo sobre isso, aqui é difícil de visualizar, mas na verdade esses defeitos, a partir dos anos 50, do século passado, começaram a ser observados através da microscopia de transmissão. Então a gente faz hoje em dia, já há muito tempo já se faz, há 70 anos se faz análise desse tipo. Então eu vejo coisas, isso aqui é uma fotografia com 45 mil vezes de aumento, então estou vendo aqui, cada um dessas linhas aqui é uma discordância. Ou seja, é como eu vejo essa linha de átomos aqui, ó. Claro, não dá para ver átomo, a gente não consegue ver átomo, mas eu vejo a sombra que a distorção da linha de átomos introduz no cristal, e essa sombra, vista no microscópio de transmissão, aparece desse jeito aqui, então eu consigo identificar linhas de discordância aqui também. São defeitos muito pequenos, a gente não consegue ver isso em microscopia óptica, em metalografia normal. Eu preciso ir nem em varredura, mas consigo ver em transmissão com facilidade. Então, a grande técnica de sinalizar discordância é transmissão. Microscopia eletrônica de transmissão. Então, esses defeitos são importantes por uma coisa. São eles que são responsáveis pela deformação plástica dos metais.
Isso é uma questão importante, tanto no uso quanto no processamento. Então, quando eu faço ensaio de tração num cristal, em único, monocristal, pego um cristal e faço tração, eu vejo que formam-se desses degraus aqui. Ó. Isso aqui é uma fotografia de um cristal que foi ensaiado, um monocristal, e aqui esses planos de escoamento, são os planos de escoamento dos elementos. Como se o cristal sofresse, ao longo de planos paralelos definidos, sofresse um deslizamento. Na verdade, sofre mesmo. Mas isso não é feito macroscópico, é feito microscópico. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é que quando eu aplico deformação plástica no cristal aqui, que tem uma discordância, então, aqui temos um cristal, aqui tem uma linha de discordância, que nesse ponto C tem uma linha que penetra no cristal e sai, é uma discordância, portanto, e eu aplico uma tensão. Aqui na parte de cima, eu aplico uma tensão de cisalhamento para a direita e embaixo para a esquerda, né? O que a gente tá vendo aqui é que, ao longo de uma linha imaginária, que essa linha tracejada é um plano, na verdade, esse plano aqui, o cristal vai sofrer escorregamento. Vai, com o movimento da discordância, ela vai pulando para a direita, ela vai aflorar na superfície do cristal, no contorno de algum outro cristal vizinho. E isso é que gera, macroscopicamente, milhares de discordâncias, elas fazem esse caminho, elas vão aflorando na superfície do cristal, porque elas se movem pela aplicação da tensão. Então, é o que eu estou falando. Deformação plástica, deformação que ocorre permanente no cristal, ela é só entendida do ponto de vista da ciência dos materiais, da metalurgia física, se a gente considerar que nesse cristal existem discordâncias, e essas discordâncias têm mobilidade, ou seja, elas não são defeitos imóveis, elas estão paradas aqui, mas se eu aplico tensão, por exemplo, estou aplicado nesse cristal aqui, ela se movimenta do C para o C', ela vai para a direita até aflorar na superfície. Esse é um movimento atômico irreversível. Uma vez que a discordância pulou por ação da tensão, pulou dessa posição para essa, então isso aqui, ela não volta mais. Então, do ponto de vista da metalurgia física, deformação plástica é entendida pela movimentação de discordâncias. Mecanicamente é uma coisa que acontece desse jeito aqui. Né? Então, a gente vai entender o que acontece nesse fenômeno macroscópico, se entender no fenômeno microestrutural, indo no defeito cristal chamado discordância. E esses defeitos são muito importantes, porque, como eu falei, a partir do entendimento da presença, a partir do entendimento que eles estão presentes nos materiais cristalinos, muita coisa se entendeu e pôde ser desenvolvida, otimizada, melhorada em termos das propriedades mecânicas dos materiais metálicos. Né? Por exemplo, as ligas de alumínio para avião, elas são ligas de alumínio que só são possíveis de ser utilizadas em avião, porque elas são ligas de alumínio, comparando-se com o aço, que é o elemento de referência sempre de construção mecânica ou estrutural. Comparando com o aço, o alumínio tem 1/3 do peso, da densidade, portanto é muito mais leve. Mas se eu não souber controlar, processar e achar a liga ideal, o alumínio nunca vai ser tão suficiente quanto o aço. Então, o entendimento desses fenômenos, que envolvem discordâncias, por exemplo, eles remeteram ao entendimento definitivo e aí o desenvolvimento de ligas que pudessem ser novas ligas tratáveis termicamente, porque essas ligas de alumínio tratáveis termicamente, pela adição de liga e pela aplicação de tratamentos térmicos, elas podem ser processadas e produzidas de forma que elas sejam mais resistentes do que o aço estrutural, mas com densidade 1/3. Então, o avião ele é construído até hoje basicamente usando-se alumínio, porque são ligas de alumínio que, entendendo-se essa questão de como é que a deformação plástica ocorre, e, portanto, impedindo que isso aconteça numa estrutura de avião, eu reforço, eu endureço, nós reforçamos, aumentamos a resistência mecânica das ligas de alumínio através de mecanismos que envolvem esse tipo de abordagem, e aí então a gente consegue produzir componentes estruturais de aeronaves. Aquela nave Mir que eu mostrei no comecinho da palestra, e também a estação orbital, com todos os foguetes que são lançados no espaço, são todos feitos com alumínio, porque alumínio é muito leve, e entendendo-se as variações, as alterações microestruturais a que eles estão submetidos, e principalmente nesse caso, entender o que é discordância e como é que ela se refere ao comportamento de deformação plástica material, isso representa um grande avanço
na possibilidade de aplicação de conceitos científicos como esse aqui que eu estou falando agora, em aplicações em rebatimentos tecnológicos que, por exemplo, chegam a gente poder produzir avião e nave espacial com alumínio sem ter nenhum material concorrente ainda pela frente. Por fim, existem defeitos contornos, chamados contornos de grão, que são em materiais policristalinos, como tenho aqui, ó, isso aqui é um policristal. As fronteiras entre os grãos, né, mostradas aqui, são chamados contornos de grão. Que também no contorno, quando um grão encosta no outro, né, chega no outro, há um desrespeito. No contorno de grão não existe ordem, nem referente a um grão vizinho, nem o outro seu vizinho. Então, isso aqui é uma superfície, né? O grão é uma superfície, não é uma... Estou vendo aqui um corte, uma coisa tridimensional, portanto isso aqui é uma superfície, é um contorno, é uma superfície bidimensional. Isso, portanto, é muito importante, como eu falei, já mostrei lá no começo, naquela primeira figura dessa daqui, ó, aqui nós temos diversos grãos, né? E cada um deles, na verdade, cada figurinha, né? Cada cor aqui nessa figurinha é um grão, então entre esse grão marrom e o azul existe um contorno de grão, e isso representa uma descontinuidade, e isso tem muito a ver com as propriedades mecânicas do material. Bom, então para terminar, eu gosto de mostrar sempre essa figura, já que isso aqui é uma palestra que tem que ter uma abordagem científica, mas eu estou tentando aqui dizer para você o seguinte, que esse assunto de microestrutura de alumínio, que tem uma aplicação, uma aplicabilidade importante do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista prático, ou seja, o cara que está na indústria ele tem que entender um pouco sobre isso, mas tem que ter, para que ele possa entender, ele tem que entender um pouco do que está aqui à esquerda, que é a academia, ou seja, para que microestrutura possa ser entendida, analisada, avaliada, caracterizada e usada como ferramenta para melhoramento das propriedades materiais, ela tem que estar apoiada em conhecimentos fundamentais. Sem que eu saiba o que é um cristal, sem que eu saiba o que são lacunas, discordâncias, contornos de grão, sem que eu saiba aplicar esses conceitos da avaliação microestrutural, eu vou estar muito limitado em termos de dominar os fundamentos que eu preciso dominar aqui para ter um produto industrialmente relevante, sem que haja o apoio desses conceitos fundamentais. Então, essa figura é muito bacana porque ela mostra essa integração entre o cara que realiza uma coisa na prática e aquele que estuda a coisa de maneira fundamental, né? Então, na universidade se faz muito isso, na indústria se faz muito aquilo, e esse encaixe é importante. E quando falamos de microestrutura de material, que pode ter um rebatimento, pode ter uma aplicação, uma faceta aplicada importante, tecnológica, mas ela tem uma faceta importante, tem um lado importantíssimo, que é o lado conceitual. E é isso que eu tentei abordar aqui nessa palestra. E agradeço a atenção de vocês, termino por aqui, e a gente está à disposição, se vocês quiserem conversar comigo, vocês podem procurar nesses contatos. E procurei também a BAL. A BAL tem toda uma estrutura para apoio de alunos, professores que estejam interessados em trabalhar com alumínio, mais alumínio, vocês podem procurar a BAL também. Então agradeço desde já e vou ficando